bola de ouro é a maior honraria individual que um jogador pode receber. Muitos jogadores que estavam a ser vistos como verdadeiros campeões da bola de ouro no princípio do ano baixaram de ranking depois de um final de temporada decepcionante, onde Messi foi bem sucedido. Então confira comigo por que Messi é favorito a receber a bola de ouro de 2021. Mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nada do mundo do futebol. Poucos discordam que Lionel Messi é o melhor jogador do mundo em sua geração, o que não quer dizer ser necessariamente o maior ou mais vitorioso, evidentemente. Mas quando o assunto são premiações individuais, como a bola de ouro ou FIFA The Best, ser o melhor muitas vezes não é o bastante. Estar o melhor é um time que tenha chegado a uma final da Champions League, Eurocopa ou Copa do Mundo, e de preferência ter sido campeões da taça, é o que costuma ditar o vencedor dessa premiação, tão supervalorizado em um esporte que não é individual. No entanto, o próprio Lionel Messi é a exceção a esta própria regra. Dentre as 6 bolas de ouro que o argentino já recebeu, por 3 vezes o argentino não havia de uma temporada na qual conseguia levar seu clube a uma final da Champions League ou a sua seleção a alguma final importante. Estamos aqui falando de 2010, 2012, 2019. Nas outras 3, 2009, 2011 e 2015, o argentino havia saboreado temporadas espetaculares e com títulos europeus com o Barcelona. São 3 os maiores argumentos de Messi ser realmente o melhor jogador do mundo de 2021. O primeiro é de não existir um grande protagonista da temporada. Talvez a ausência de um grande protagonista na temporada seja o que acabe dando, dentre os critérios mais utilizados nos últimos anos, o favoritismo de Messi. Robert Lewandowski, atual detentor da FIFA The Best, teve uma temporada histórica pelo Bayern de Munique, mais uma vez campeão na Bundesliga, mas na Champions League não conseguiu chegar na final, e a Polônia, defendida pelo atacante, não conseguiu passar da fase de grupo. Isso não ajudou muito Robert Lewandowski. Kevin De Bruyne foi espetacular para o Manchester City e apresentou futebol para estar na disputa. Os City perderam a final da Champions League sem ter o belga na maior parte do tempo, depois que foi substituído por lesão. Se tivesse conseguido levar a Bélgica ao menos até a semifinal da Euro de 2020, talvez De Bruyne pudesse aparecer com maior força, mas os Diabos Vermelhos caíram nos quartos de finais para a Itália. Para N'Golo Kanté, volante que faz dupla com Jorginho no Chelsea, a queda da seleção francesa para a Suíça na Euro também não lhe ajudou em nada. E ainda temos Harry Kane, artilheiro e líder da assistência na Premier League. É um Tottenham que sequer conseguiu vaga para a Champions League. Seria possível imaginar Kane como favorito à bola de ouro ou candidato a The Best caso a Inglaterra fosse campeão da Eurocopa de 2020. Mas a seleção da Inglaterra ficou como vice e Kane sequer finalizou o gol na final contra os italianos. E aí, quando os melhores mais decisivos da temporada não conseguem um argumento mais forte para si, talvez a premiação fique com quem é melhor jogador de fato. O segundo motivo de Messi ser campeão da bola de ouro é a vitória da Copa América. Aos 34 anos, Lionel Messi conquistou o primeiro grande título pela seleção, a Copa América. O título continental sul-americano foi uma das conquistas mais celebradas por Messi e por toda a Argentina, por ter sido o seu primeiro título pela seleção e por ter tirado o albiceleste de um jejum de 28 anos sem taças de grande porte. Mas é curioso que na disputa pela bola de ouro, por exemplo, o seu peso não é tão considerável. A última vez que um jogador ganhou um galardão individual, na mesma temporada de um título da Copa América, foi Rivaldo, em 1999. E vale destacar que naquele ano, o Brasil não foi campeão europeu com o Barcelona. O terceiro motivo de Messi levar o galardão este ano são seus impressionantes números da temporada. Ao contrário do que vinha sendo comum em anos anteriores, Messi não foi o artilheiro da temporada e nem mesmo líder em assistência. O Barça não conquistou a La Liga e ficou com uma Copa do Rei como prêmio consolação. Não que isso tenha afetado o ânimo do argentino nas comemorações. Lionel Messi evidentemente jogou muito e decidiu a partida, mas o Barcelona não ajudou no argumento total. Foi a seleção argentina quem fez este papel. O título da Copa América, como foi dito anteriormente, teve um peso enorme para Messi e para a Argentina. Embora não tenha feito uma final à altura do seu futebol, o argentino terminou a comemoração como artilheiro com 4 gols e líder em assistência com 5. Foi quem carregou a albiceleste até a final contra o Brasil, mas novamente o título da Copa América não é um dos critérios mais importantes para definir uma bola de ouro. O internacional argentino somou até agora 38 gols, 14 assistências e 26 prêmios de melhor em campo ao cabo de 38 partidas oficiais. Além disso, foi o melhor marcador da La Liga e ele também foi o atleta do elenco que mais fez gol na Champions League e na Copa do Rei. Lionel Messi colocou-se desta maneira na dianteira da corrida pelo título do melhor jogador do mundo. Caso venha a vencer, passará a contar com 7 nos palmarés, mais 2 do que Cristiano Ronaldo, que está praticamente afastado destas contas. O jogador formado no Sporting foi o melhor marcador do Campeonato Europeu e da Série A, mas as temporadas aquém da expectativa da seleção portuguesa, que foi eliminada nos oitavos de finais, e da Juventus, que terminou como quarto classificado, complicou-se as aspirações.
O nome de Bola de Ouro costuma dar sempre muito o que falar. E em 2021, a situação não muda de figura. De um lado, os que apoiam os habituais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, de outros que apostam em Robert Lewandowski ou Kylian Mbappé, e de outros nomes como Kanté ou Jorginho. Patrice Evra junta esses últimos nomes, dizendo que seria uma injustiça nenhum desses dois nomes ser escolhido. O francês vai mais longe e assume mesmo que está farto de ver Lionel Messi a ganhar. Na minha opinião, a Bola de Ouro é para Kanté ou Jorginho. Não entendo como as pessoas dizem, mas eu sou um médio. Jorginho ganhou tudo, praticamente muito nesses triunfos. Na minha opinião, seria uma injustiça. Estou farto que seja sempre dado a Messi. O que ganhou no ano passado? Sim, ganhou a Copa América. Mas com o Barcelona, o que ele fez? No ano passado, Jorginho ganhou todos os troféus. Por isso, para mim, seria uma absoluta injustiça. Disse o antigo jogador do Manchester United à Amazon Premium. Outro grande nome a concorrer à Bola de Ouro de 2021 é N'Golo Kanté. Os seus problemas de lesões estão se tornando uma preocupação. O meio-campista francês segue sendo prejudicado por problemas físicos desde 2019. Kanté está nesta lista porque ganhou a Champions League e a Supercopa da UEFA. A seguir vem Jorginho. Jorginho está nesta lista porque foi o jogador que mais ganhou títulos importantes na temporada. Ele ganhou a Eurocopa, a Champions League e a Supercopa da UEFA. E por fim vem o Robert Lewandowski, que foi o melhor marcador da temporada com 50 gols e vai ganhar a Bola de Ouro de 2021 por ser o melhor marcador. Ele ganhou a Bundesliga, o Mundial de Clube e a Supercopa da Alemanha. Apesar de trocar de clube, Lionel Messi continua favorito a ganhar a Bola de Ouro de 2021. Para ti, será que é justo Messi levar a Bola de Ouro de 2021? Me conte aí embaixo nos comentários. Deixe seu like se você gosta de vídeo assim e inscreva-se no canal se não for inscrito. Eu sou Antônio Felipe, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.